Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos, eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal Ei Bardo. E hoje nós vamos continuar então a nossa pequena listinha de 8 indicações de bandas e álbuns do Dia Mundial do Rock, seguindo agora com a versão internacional. No dia 13 de julho, ontem, nós fizemos uma versão com 8 bandas brasileiras, apenas bandas brasileiras, e hoje, dia 14 de julho, então a gente vai seguir com bandas internacionais, também seguindo aquele mesmo padrão que nós criamos ontem. E como vai funcionar então? Eu escolhi uma banda para cada letra do título Ei Bardo. O título do nosso canal então, ele consiste de 2 palavras, uma com 3 letras, outra com 5, nós teremos então 8 letras, totalizando 8 bandas que eu vou citar aqui. As regras são bem parecidas com as tags que eu acabo fazendo, eu vou apenas apresentar bandas que eu tenho algum item aqui na minha coleção, e que começa então com as letras H, E, Y, B, A, R, D, O, Ei Bardo. E para que a gente não se prolongue demais, a ideia é então apresentar e indicar um álbum de cada uma dessas bandas. Então é isso, vamos começar com a primeira banda. Vamos iniciar então com a letra H, e a banda selecionada então é uma banda alemã de power metal que se chama Headstone Epitaph. E vamos então aos fatos sobre a banda Headstone Epitaph. Ela foi formada em 1987, é uma banda mais antiga, mais tradicional, na Alemanha, como dito, e ela tem 3 álbuns lançados. Os 2 primeiros álbuns dela, ela assinava apenas como Headstone, onde eles lançaram em 96 o primeiro álbum deles, Without the Slightest Calm. Esse álbum é super raro, é bem difícil de se achar. E em 98 eles lançaram Winds of Eternity, que é um álbum, eu ia dizer, meio genérico, assim, meio power metal genérico, mas em 98 ainda não era uma coisa tão comum, né, e tão igual a esses álbuns, então, pra época era um álbum bem bacana mesmo, com a diferença de um ano apenas. Em 99 eles lançaram este aqui, o Power Games, que é o único álbum deles que foi lançado no Brasil. Esse foi lançado pela Rock Brigade e a Laser Company, né, que nos anos 90, 2000 era o selo que trazia as principais bandas de power metal, e trouxe esse aqui então, que na minha opinião é o melhor álbum deles. Nesse disco aqui eles flertam um pouco mais com heavy metal e também com hard rock, embora, né, todas as suas raízes sejam do power metal alemão. E essa banda teria tudo para ser uma banda bem genérica mesmo, não fosse um detalhe muito especial, que é o vocalista, o Tim Benz. Tem um timbre bem bacana e foge assim do que virou meio clichê nos anos 90, 2000, que era o vocal extremamente agudo. Ele tem um timbre mais limpo, força menos a voz, e as composições em si não fogem tanto, né, daquele espetáculo do power metal dos anos 90, mas são músicas bem bacanas, assim, super legais de se ouvir, algumas canções bem fortes, com refrões bem pegajosos, o que fez eu escutar bastante esse álbum aqui na época que eu comprei ele. Uma capa um tanto quanto feia, mas era também uma das tendências, né, dos anos 90, essa arte meio 3D aqui. Esse álbum aqui ele tem 11 faixas e praticamente todas elas são muito legais. Ela já começa super bacana com Riddle, The Game, Victory. Ele tem um cover de Judas Priest para a música Break the Law. King of Hill, From the Mountains to the Sea, muito bacana. Balada Time, Over the Rainbow, Power of Love, Children of the Sun e Just for a Moment. Essa super épica, uma banda bem bacana e um álbum muito especial aqui, Power Games de 99, para a letra H. Indo agora para a banda da letra E, a banda que eu trago para vocês é uma banda dinamarquesa de power metal também, com algumas pegadas de rock, hard rock, melodic rock, que é Evil Masquerade. Essa é uma banda bem interessante porque ela não é nada conhecida. Eu mesmo conheci ela por causa de alguns detalhes, mas ela já teve participação de alguns músicos bem bacana. Eu conheci essa banda por causa de um disco que o vocalista foi o Apollo Papatanásio, um baita vocalista que já passou pela Firewind, pela Medusa, pela Time Requiem. Mas enfim, conheci a banda por causa dele e fui ouvindo aos poucos, né? Ouvia de vez em quando um YouTube aqui, um Spotify ali.
e aí tive a oportunidade de ouvir esse álbum melhor, comprei ele, e acabei gostando bastante do som deles. Eles, como eu comentei, eles têm, assim, quase os 2 pés no power metal, mas algumas músicas vai, assim, pra uma pegada muito melodic rock, uma levada bem mais do AOR mesmo, e também tem participação até de orquestrações, então é bem interessante, assim, que tu ouve um álbum bastante dinâmico, não só calcado, assim, no power metal. Como eu falei, eles tiveram passagens de músicos, assim, mais conhecidos, tanto no primeiro álbum, Welcome to the Show, de 2004, quanto no Theatrical Madness, de 2005, o vocalista deles foi o Henrik Brockman, que já passou por bandas como Jaded Hearts e Royal Hunt, então bandas mais conhecidas, né? Os 3 próximos álbuns, então, foram com Apollo, foram o Third Act, de 2006, Fade to Black, de 2008, esse aqui foi o álbum que eu conheci por causa do Apollo, e o Pentagram, de 2012, então, seguiram com o Apollo Papatanásio nos vocais. E em 2014, então, eles lançaram The Digital Crucifix, que é este álbum aqui, com Tobias Jansen nos vocais. Esse vocalista que também não tem grandes renomes, mas ele canta numa banda chamada Safari, que é muito bacana. Uma banda mais hard heavy, com umas pegadas sinfônicas e um tantinho de power metal. Mas enfim, e esse vocalista tem um timbre muito legal, ele trabalha bastante com drives também, com vocais mais suaves. Então é um vocalista super competente, que não tem grandes renomes, infelizmente. Um cara que deveria aparecer mais. E após esse álbum aqui, depois da saída do Jansen, a banda lançou em 2016 o The Outcast Hall of Fame. E aí foi aquelas pegadas lá, mas a banda tá junta, mas não temos vocalistas, então eles chamaram vários vocalistas, principalmente aqueles vocalistas tapa-buraco. Convidaram então Mats Levin, o Rick Altsing, o Apollo, né, voltou para cantar algumas músicas, Niklas Sony, gravaram então um álbum completo, com várias músicas bacanas. E hoje eu não sei exatamente qual vocalista está na banda, acho que é o tal do Niklas. E falando mais desse álbum aqui então, um álbum super bacana, super dinâmico, como eu comentei, baitas músicas de power metal, Like Voodoo, By Salvation, muito bacana também a forma como eles fazem um refrão de power metal não tão rápido. Tem uma música super hard rock que é The Shame, The Natural is Calling, enfim, esse álbum aqui é muito bacana. Quem puder, eu acho que ele tem todo no YouTube. A capa é um tanto quanto feia, mas não se assustem pela capa, porque o álbum agrada bastante, então. Letra E, Evil Masquerade. Seguindo então para a letra Y, novamente, Y é uma banda bem difícil de se achar. Eu não queria jogar aqui um Even Malmsteen para dizer que estamos na letra Y, então eu trouxe uma banda que por muito tempo eu achei que fosse projeto. Depois, assim, conhecendo mais sobre ela, eu vi que ela é realmente uma banda nova, que é a banda alemã Iargos. A banda Iargos, então, ela foi formada em 1973, é super antiga, mas eles só gravaram o primeiro álbum deles em 2005, que é o To Be or Not To Be. O projeto, então, a banda é do Ireland Hofmeister, que o cara é guitarrista, tecladista, baixista, toca piano, programa, e sei lá, eu acho que ele criou o projeto, que ficou engavetado por uns 30 anos, até que então ele juntou uma galera bacana. Ele se cercou para lançar então esse primeiro trabalho. O vocalista que ele chamou é o Andrew McDermott, que foi o grande vocalista, o grande nome, né, nos vocais do Threshold, infelizmente também já falecido. O Peter Pick, que foi guitarrista do Ronnie White, e o guitarrista Andy Knitz, que foi guitarrista do Human Fortress. Também nesse álbum aqui tem uma segunda voz, a vocalista Anka Graterol. Não tem grandes trabalhos lançados. E nas baterias, pianos também e outras ajudas, o Ossie Pfeiffer. Não sei como é que é exatamente o nome desse cara. Mas o que a gente encontra nesse primeiro CD é algo como um metal progressivo, não tão heavy metal como no Threshold, mas com algumas levadas que, pra mim, né, na minha percepção, lembrou muito assim do hard rock que o Queen fazia, com coros, com trabalhos de vozes. Então é bem interessante e um pouco diferenciado também das bandas que esses músicos já passaram. Depois desse primeiro trabalho aqui de 2005, o To Be or Not To Be, eles lançaram em 2012 o segundo álbum, Magical Karma, que manteve a mesma formação, saiu a Anka e o tal do Ossie, mas manteve praticamente a mesma formação. E depois a banda meio que hibernou de 2012 até 2020 sem lançar nada. E em 2020, então, a banda retornou com The Dancing Mermaid,
o terceiro álbum de estúdio dele, com a formação praticamente reformulada. Volta apenas o Ian e o Hofmaster, que é o dono da banda, e aí agora com uma vocalista, a Beck Gaber, como vocalista única, e uma pegada agora dessa vez mais pro heavy metal do que pro experimental prog metal que eles fizeram no primeiro álbum. Então, letra Y com Yargos, de 2005, To Be or Not To Be. Passamos pelo Rei, agora vamos para o Bardo. A letra B, então, que eu escolhi é uma banda que eu já trouxe aqui num dos vídeos, mas embora eu tivesse outras opções para trazer também, eu queria trazer ela novamente aqui para falar um pouco mais sobre essa banda, que é a banda Beholder. Beholder é uma banda italiana que foi formada em 98, também faz parte, né, daquela grande leva de bandas italianas de power metal que invadiu o mercado nos anos 2000, e após sua formação eles lançaram demos em 99 e 2000, então a primeira demo foi a Dream of Eternal Majesty, seguidas então por Between Death and Glory de 2000 e Between Death and Glory Chapter 2 de 2000 também. Isso mostra que eles já estavam se preparando, né, para lançar uma saga musical. E em 2001, um ano depois, eles lançaram o primeiro álbum deles, que é o The Legend Begins, que é um álbum completamente conceitual, conta uma história de um herói que precisa fazer uma grande missão para salvar o mundo, algo bem fantasioso mesmo, lá naquelas pegadas que tanto Caledon quanto o Rhapsody estavam fazendo. Mas, diferente um pouco deles, a história do Beholder termina num álbum só, então é um álbum conceitual que não tem continuação. E o que a gente vê nesse The Legend Begins é praticamente um power metal extremamente anos 2000, com baterias rápidas, guitarras dobradas, orquestrações de teclados. E o diferencial deles, pelo menos pra mim, foi que ali em pleno 2001, né, a gente via muito dueto vocal em bandas de metal sinfônico e gothic metal, mas em power metal não era tão comum. Então aqui eu comecei a ver, tive um vislumbre de dois vocalistas cantando juntos, que no caso é o vocalista masculino Patrick White e a vocalista feminina Liana Cid. E até é bacana, esses tempos eu ouvindo o Domine, eu vi que eles participam também de alguns álbuns do Domine fazendo backing vocals e narrações. Então tu vê que ali que o underground italiano estava sempre junto desde o início. Como eu comentei, esse álbum aqui tem uma história fechada, são 10 faixas, sendo, se não me engano, a primeira é uma introdução, o restante tudo é música cantada e músicas bem épicas, para falar a verdade. Bons coros, bem pegado, assim, dentro, né, do que se espera de uma banda de power metal dos anos 2000. E eles mantiveram bastante desse estilo no álbum seguinte, de 2002, Wish for Destruction. Só que esse, eu não sei exatamente se é uma história conceitual, mas já parte um pouco assim para um futuro distópico, né, um pouco do que fala as músicas. E em 2004 eles lançaram Lethal Injection, que é um dos álbuns com uma das capas mais feias que eu já vi. Na época eu até achei que a banda tinha mudado um pouco de estilo, mas eu adquiri esse álbum, ouvi bastante. Segue o mesmo power metal bacana, empolgante deles, bem grudento, só com essa capa horrível. E um pouco depois do lançamento desse álbum de 2004 a banda encerrou. Então o nosso B aqui é Beholder, com o álbum The Legend Begins, puro power metal italiano. Seguindo então a letra A, nós vamos nos manter no power metal italiano com mais uma banda que eu gosto bastante. Embora não seja uma banda tão diferenciada, não é tão inovadora, mas é uma banda muito legal que entrega muito bem o que ela promete entregar, que é a banda italiana de power metal Ancient Bards. Aqui os meus amigos Bardos, então, uma banda italiana, ela foi fundada em 2006 por diversos músicos italianos com não grandes renomes, nenhum grande conhecido no cenário brasileiro, pelo menos na Itália, de repente eles podem ser mais reconhecidos. E a banda lançou em 2008 uma demo que já se chamava Trailer of the Black Crystal Sword Saga, já mostrando que eles estavam preparados para seguir os rastros do Rhapsody e fazer uma grande saga musical com diversos CDs linkados. Em 2010, então, eles lançam esse primeiro álbum deles, The Alliance of the Kings, The Black Crystal Sword Saga Parte 1.
o que é meio confuso porque os álbuns depois, que continuam a saga, não são parte 2, parte 3 e por aí vai. Então eu não sei se parte 1 é porque é a primeira saga, assim, de um conjunto de CDs que eles lançaram pensando numa história fechada, e na parte 2 eles começaram uma segunda saga. Não entrei a fundo ainda, né, na questão lírica, nas histórias que eles contam, mas eu sei que os primeiros 3 álbuns, então, eles estão linkados, sim, numa história. Começa, então, a saga deles aqui nesse primeiro álbum, Alliance of the Kings, conta uma história de um grande mal que tá vindo e alguns reis de 4 nações têm que se juntar e ir atrás de algumas armas para enfrentar o mal. Algo meio clichê e simples, mas que nas músicas, né, se mostra bem legal a forma como eles decidiram contar essa história. A gente vai encontrar tudo que a gente espera encontrar numa banda de power metal dos anos 2000, principalmente nessa nova New Age of Italian Power Metal, que o Rhapsody abriu as portas, né, e depois saiu, descambou todo mundo, toda a Itália de lá fazendo seus metais épicos. Esse disco aqui tem 10 faixas, são todas bem legais dentro do que a gente já conhece do power melódico, super empolgantes, épicas, grudentas, refrões em coro, bastante orquestração de teclado, guitarras dobradas, bateria na velocidade da luz. E uma das coisas que eu achei mais legal nessa banda é justamente a vocalista, a Sara Squadrani. Ela tem um timbre muito bacana, super agradável de ouvir, até quando ela alcança notas mais altas. E a banda, após, né, o lançamento, né, do seu debut aqui de 2010, lançou Soulless Soul em 2011, depois a New Dawn Ending de 2014, eu acho que aqui, né, fecha então o final da primeira saga, e eles ficaram um tempo parados, até que em 2018 eles retornaram um financiamento coletivo para o lançamento do próximo álbum deles. Lançaram então 4 demos, que foram Impious Dystopia, Fantasy's Wings, Light e Home of the Reject, respectivamente, de 2018 até 2019, até que descambaram então com o lançamento do último álbum deles até então, que é o Origine, The Black Crystal Sword Saga Parte 2. Esse é o último disco deles, de 2019, é um tanto difícil de se achar ele, e quando se encontra, ele não é difícil, mas ele não baixa o valor, ele tá com um preço bem alto, e eu ainda não adentrei muito também na questão do conceitual do álbum para saber se ele continua a primeira saga ou se ele começa uma saga nova. Mas então temos aqui na letra A, os irmãozinhos aqui, o Ancient Bards, banda de power metal italiana também. Agora então nós vamos sair da Itália e vamos para a Espanha. Não só com essa, mas com outra banda também da Espanha para mostrar. Mas chegamos na letra R então, e a banda que eu quero trazer para vocês é a banda Redwine, banda espanhola de power metal. O Redwine ele foi formado em 97 na Espanha e ele segue bastante o som que o Helloween fazia no início de carreira. Então a gente pode esperar assim, um power metal super empolgante, mas eles também têm um quê ali do heavy metal, pré-speed metal. E o bacana dessa banda então, espanhola, é que eles cantam em espanhol, mas muitas bandas espanholas cantam em inglês. O legal deles, eu gosto bastante de metal e rock cantado em espanhol, e o legal deles é que eles têm, então, uma grande discografia cantados na língua deles. Eles foram formados em 97, eles lançaram o primeiro disco deles em 2001, que é o Hijos del Despertar, então com uma cara meio de demo, não ouvi esse CD para saber a qualidade dele. Em 2002 eles lançaram o segundo disco deles, El Fin de los Tiempos. Em 2003 lançaram este aqui que eu tenho em mãos, então, que é o Sueños y Locuras. É um álbum bem bacana, assim, é um power metal bem rápido, só que os momentos que eles vão mais pro heavy lembra bastante o som deles, um Terra Santa. Até claro, né, eles estão com uma pegada mais tradicional, estão cantando em espanhol, não tem como não referenciar o Iron Maiden em espanhol, que é o Terra Santa. E nas partes que eles estão mais rápidas, mais na linha do power metal, eles lembram bastante o Helloween, só que é cantado em espanhol. Eles têm nesse disco aqui uma música cantada em inglês, que é Kill Me in Dreams, e tem também um bônus que é o tributo que eles gravaram pro Helloween, o Rise and Fall. Gravaram em 2002 pro grande tributo de 2 partes que o Helloween recebeu de bandas europeias. Em 2004, então, um ano depois, eles gravaram o álbum Cenizas, e em 2006 eles lançaram o último álbum deles até então, que é um álbum bem interessante, que é um álbum só de covers. Nesse álbum, The End, eles têm, então, um cover de Angra, da música Wings of Reality, Deep Purple com Black Knight, banda Rage com a música The Mirror in Your Eyes,
In Flames com a música Square Nothing, música do Halloween, né, o Rise and Fall, que eles gravaram pro tributo e estão trazendo também para esse último álbum deles. Eles têm Blind Guardian com Imaginations from the Other Side, In My Darkest Hour do Megadeth, a música Predicator da banda Panzer. Eles têm um cover pra Jill também com Don't Talk to Strangers e do Skid Row com Wasted Time. Olha só que bacana, então esse álbum aqui deve ser bem interessante se a qualidade for boa, mas desde então a banda não lançou mais nada. Eu não sei se eles ainda estão ativos ou se eles acabaram, mas eu vejo nesse álbum aqui, Sonhando as Loucuras, um dos melhores momentos da banda, dos álbuns que eu já ouvi deles. E é interessante também que o Pete Silk, né, o grande produtor alemão e também vocalista da banda Iron Saver, masterizou o álbum. Então tem uma qualidade bem bacana, né, levando também, trazendo muitas influências do power metal alemão nesse álbum por questões disso. Então, letra R aqui com Red Wine, banda de power metal espanhola cantando em espanhol. Chegando então na letra D, eu vou continuar na Espanha. Eu quero mostrar então um álbum de uma banda espanhola que eu gosto pra caramba. Foi uma das bandas que chegaram atropelando no Brasil com este álbum aqui. Não é o primeiro álbum deles, mas no Brasil foi. Que é a banda Darkmoor com o álbum The Hall of the Olden Dreams. Apresentar esse álbum, então, eu vou dividir Darkmoor em duas fases. A primeira fase com a Elisa e a segunda fase pós-Elisa. Por quê? Porque eu acho que a banda perdeu bastante da qualidade que tinha quando a Elisa Martin saiu da banda. A banda se formou em 93 e o nome Darkmoor vem do conto O Cão de Bakersville, do Sherlock Holmes, né, escrito pelo Arthur Conan Doyle. Daí o nome Darkmoor, de Pântano Negro. E musicalmente eles sempre foram muito inspirados, né, por literatura, principalmente fantástica. A banda foi formada em 93, eles gravaram alguns demos até 99, quando lançaram o primeiro álbum Shadowland, que é um power metal bem épico. Em 2000 lançaram então o segundo álbum deles, que é este aqui, que é o The Hall of the Olden Dreams. Ele foi trazido para o Brasil pela Rock Brigade Laser Company, como sempre, né, os caras que trouxeram as principais bandas de power metal aqui pro nosso mercado. E essa banda aqui, ela seguiu um pouco aquela onda do power metal italiano que o Rhapsody tinha aberto, mas embora eles não fossem italianos, eles tinham um som muito próximo do que o Rhapsody fazia, extremamente orquestrado, cheio de coros. E um dos grandes diferenciais dessa banda é que, embora eles tinham uma vocalista mulher, ela não ficava só no vocal lírico, que era muito comum, né, nos anos 2000. E a Elisa cantava uma voz limpa, né, até com um timbre mais forte, mais potente que muitos vocalistas de metal melódico da época. Esse álbum aqui, então, tem 10 faixas e, de novo, todas as faixas assim, ó, o que tu espera ouvir num power metal europeu, tu vai encontrar aqui. Somewhere in Dreams, assim, é uma música super poderosa, muito rápida, muito épica, que inicia o álbum. Maiden of Orleans, boa pra caramba também. Bells of Notre Dame, Silver Lake, Mortal Sin, The Sound of the Blade, Beyond the Fire, Quest for the Eternal Fame, Hand in Hand. Todas essas faixas, assim, são extremamente competentes dentro do estilo do power metal. Outro fato bacana desse álbum aqui, se não me engano, o próximo também, mas as capas foram desenhadas pelo Andreas Marshall, o artista, né, visual que a gente já comentou no primeiro vídeo. Com a diferença de um ano desse álbum, eles lançam então The Gates of Oblivion, que é o terceiro álbum deles, considerado por muitos fãs o melhor álbum da banda até o momento. É aquele típico álbum que vem pós o grande álbum assim que estourou a banda, mas que mantém o mesmo estilo, mas consegue ser um pouco maior em tudo. Ele é mais empolgante, mais poderoso, tem uma qualidade e uma produção assim, ó, um pouquinho mais cristalino. Eu gosto igual dos dois álbuns, mas esse aqui foi o álbum que me fez conhecer a banda, então é esse o álbum que eu quis trazer para vocês. Após esse terceiro álbum, eles gravaram então um EP acústico, que é o Between Light and Darkness. Pegaram então algumas músicas da banda, principalmente músicas do terceiro álbum, The Gates of Oblivion, e fizeram versões acústicas orquestradas. É um álbum menor, tem uma curta duração, mas ele é bem bom, assim, principalmente os fãs que gostam desse lado mais próximo, né, e mais íntimo da banda, então vai gostar bastante. E após, então, esse Between Light and Darkness, a banda deu ali
uma dividida boa, a Elisa saiu, acho que outros integrantes também acabaram saindo, e o fundador, o Eric Garcia, o guitarrista da banda, então deu uma reformulada e acabou trazendo novos integrantes, entre eles o vocalista Alfred Romero, que está na banda desde então, e desde a entrada então já lançaram 8 álbuns de estúdio, alguns bons, outros nem tanto, né? A banda foi experimentando mais desde então. Lançaram também em 2021 o primeiro álbum ao vivo deles, e junto com todos esses álbuns, diversos singles. Então tá aqui na letra D, mais um metal espanhol aqui com The Hall of the Olden Dreams, Darkmoor. E estamos chegando ao final então, estamos na letra O. A banda que eu trouxe então para a letra O ainda é na Europa, mas eu tô fugindo um pouco da parte mais clichê do metal, né? Vamos esquecer um pouco Itália e Alemanha. E estou trazendo uma banda de Portugal, uma banda portuguesa de power metal sinfônico, que é a banda Oratory. A banda Oratory ela foi formada em 94 e depois de alguns demos, em 99 eles lançam um EP, o Last Prophecy. E esse EP tem a base do que seria o próximo álbum e um álbum de estúdio, que é o Illusion Dimensions, esse álbum que eu tenho aqui. Ele também foi lançado pela Rock Brigade Laser Company. Então, novamente, esses caras trazendo mais uma banda de power metal aqui para o nosso mercado. E o que nós temos aqui é um pouco parecido com o que nós temos no Beholder. É uma banda de power metal. Essa aqui tem muito mais elementos sinfônicos e orquestrados que as demais. E também tem um dueto de 2 vocalistas, a Ana Lara, vocais femininos, e o Marco Alves, vocais masculinos. Musicalmente falando, então, eles tocam aquele power metal com muito mais orquestrações e uma levada mais sinfônica, mas comparado às outras bandas de power metal, eu acho eles menos empolgantes. E são rapazes extremamente jovens, né? Vendo pelas fotos deles, dá pra ver que são jovens. Eu acho que faltou assim um pouco mais de... técnica para eles comparado às outras bandas. Eles têm músicas bacanas aqui, mas às vezes falta um pouquinho, sabe? Um je ne sais quoi pra gente gostar mais ainda das músicas desse álbum. Esse álbum tem 12 músicas, sendo que a primeira e a segunda são instrumentais curtas, né? De introdução e finalização de álbum, mas ainda foi uma porta de entrada bem legal para conhecer a banda. Eles têm bastante potencial. Em 2001, o vocalista Marco Alves ele sai da banda, e em 2002, então, a banda retorna com Beyond the Earth, apenas com a Ana Lara nos vocais. Instrumentalmente, a banda se manteve bem parecido, né, agora só com uma vocalista. E em 2005 eles lançam um EP com algumas músicas novas e muitas versões ao vivo e alguns covers também. A banda desde então não lança mais álbuns, pelo que eu entendi ela encerrou atividades, mas parece que elas agora, por 2020, eles tentaram um retorno da banda, não sei como é que está o status da banda atualmente. Mas então, completando o nosso Ei Bardo com a letra O, Illusion Dimensions, o primeiro álbum de estúdio da banda Oratory de Portugal. Fechamos então o nosso grande título Ei Bardo com mais 8 bandas, agora todas bandas internacionais. Vamos dar uma recapitulada então. A letra H foi Headstone Epitaph, a letra E foi Evil Masquerade, Y foi Iargos, na letra B tivemos Beholder, na letra A Ancient Bards, na letra R Redwine, na letra D Darkmoor e na letra O Oratory. Fechamos então. E é isso então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desses 2 vídeos que fizemos aí no Dia Mundial do Rock, trazendo primeiramente só bandas nacionais e no segundo vídeo bandas internacionais, principalmente de power metal. Foi bem difícil achar algumas bandas, né, para algumas letras, mas a gente concluiu então essa missão. E eu espero que vocês tenham gostado então dos vídeos. Se vocês gostaram e querem ver vídeos semelhantes, deixa uma mensagem aqui embaixo, vamos conversar e pensar em novos roteiros. Quero convidar vocês a conhecer o Instagram do Ei Bardo, onde eu posto alguns itens da minha coleção. Convidar vocês a escutar as playlists no Spotify do canal que eu crio com músicas de bandas e álbuns que aparecem nos nossos vídeos. E convidar vocês a compartilhar com pessoas que vocês acham que gostem das bandas citadas ou gostem de colecionismo. Vamos fazer o nosso debate crescer ainda mais, ter novas ideias para novos vídeos. E desde já um forte abraço do Ei Bardo!